Ele se estilhaça com um toque, mas sustenta o peso do mundo digital. Cada conversa telefônica é, na verdade, um diálogo de luz. Essa luz viaja por filamentos de fibra óptica tão finos que são praticamente invisíveis, mais delgados que um fio de cabelo humano. Apesar de sua aparente fragilidade, este material revela uma força surpreendente. Para o transporte de informações, sua capacidade de tração supera a do aço. A jornada para criar um único filamento é uma das mais complexas da indústria moderna. Tudo se inicia com areia de quartzo pura e culmina em imensas bobinas de cabos assentadas nas profundezas do leito oceânico. A partir daqui, adentramos linhas de produção de última geração para revelar como milhões desses filamentos são fabricados. É um processo que nos ajuda a compreender por que eles se tornaram a espinha dorsal da nossa era conectada. Um fio de luz, estendido sobre o abismo do oceano, estava prestes a encolher o mundo. Coube aos Estados Unidos a tarefa pioneira de cruzar o Atlântico com os primeiros cabos de fibra óptica. No ano de 1988, a linha TAT-8 entrou em operação, estabelecendo uma ponte de dados entre a América, o Reino Unido e a França. Aquele instante deu início a uma nova era de conectividade em escala planetária. A partir desse marco, os Estados Unidos se consolidaram como o coração da infraestrutura de internet do planeta. Essa expansão foi em grande parte impulsionada por gigantes da tecnologia americana, como Google, Meta e Microsoft. Essas empresas não se limitam a usar a rede. Elas investem nela e são coproprietárias de alguns dos cabos mais importantes do globo. Onde o mundo digital começa, não há silício nem circuitos. Há apenas areia. A fabricação da fibra óptica parte de areia de quartzo com um grau de pureza excepcional. Somente jazidas de areia branca, cuidadosamente selecionadas, contêm o teor de sílica necessário para a produção do vidro óptico. Na mina, escavadeiras de esteira operam em um ritmo contínuo, raspando grossas camadas do solo e despejando-as em caminhões de grande porte. Cada veículo transporta dezenas de toneladas da matéria-prima, levando-a diretamente para uma unidade de processamento nas proximidades. Nesse local, a areia desliza por esteiras transportadoras até peneiras vibratórias, que filtram pedras maiores e resíduos orgânicos. A partir daí, o material segue para tanques de lavagem industrial. Dentro dos tanques, jatos potentes de água e agitadores mecânicos trabalham em conjunto para remover argila, poeira fina e fragmentos de vegetação. Esse ciclo de lavagem se repete diversas vezes, até que todo o lote alcance o grau de pureza exigido. Enquanto isso, a água utilizada nos tanques alimenta um sistema de reciclagem. Esse circuito recupera as finas partículas de sílica arrastadas pela corrente, minimizando qualquer perda de material. Assim que a areia atinge os padrões necessários, ela passa por fornos industriais que eliminam toda a umidade residual. Por fim, o material é acondicionado em recipientes hermeticamente fechados, pronto para a etapa química. É nesse momento que a sílica será convertida em compostos gasosos ou líquidos, para então dar forma à pré-forma de vidro que se tornará a fibra óptica. Nasce do fogo e do gás, mas seu destino é carregar a luz. A jornada começa com sílica puríssima, retirada de recipientes selados e transportada para a área de processamento químico. Ali, técnicos especializados convertem a sílica sólida em compostos gasosos. Sob temperaturas elevadas, esses compostos reagem e se condensam, formando camadas de vidro com uma pureza extraordinária. Em vez de simplesmente derreter areia em um bloco, esta tecnologia constrói o vidro camada por camada, um método que gradualmente remove quase todas as impurezas. O processo acontece dentro de um tubo de vidro oco, que gira lentamente enquanto é aquecido por uma tocha em movimento. À medida que a mistura de gases passa pelo calor intenso, ela se transforma em partículas microscópicas de sílica
que se depositam na parede do tubo, formando a estrutura desejada. Ao ajustar a composição do gás, os engenheiros determinam qual seção se tornará o núcleo, por onde a luz viajará e qual formará o revestimento ao redor. Cada camada é rigorosamente controlada em espessura e pureza, pois o menor desvio pode afetar a capacidade da fibra de transmitir luz. Devido a esses requisitos estritos, a fabricação da pré-forma é também a etapa mais cara de toda a linha de produção. As matérias-primas devem atingir uma pureza quase perfeita, e o processo de deposição pode levar dezenas de horas para uma única pré-forma, tornando-o muito mais custoso que os outros passos. Após muitas horas de acúmulo contínuo, o tubo de vidro se solidifica gradualmente em uma haste densa e sólida, conhecida como pré-forma. Uma pré-forma típica tem entre 3 e 6 pés de comprimento e algumas polegadas de diâmetro. Dentro dela, já está contida a estrutura completa de núcleo e revestimento da fibra, apenas em uma escala muito maior. De um bloco sólido e denso, nasce um fio mais fino que um cabelo humano. Quando a pré-forma de vidro está pronta, ela é movida para a torre de puxamento de fibra, uma estrutura de aço que se eleva a mais de 60 pés de altura. No topo da torre, a pré-forma é mantida no lugar e alimentada em um forno especial. A temperatura interna pode chegar a quase 3.600 graus Fahrenheit, quente o suficiente para amolecer a parte inferior da pré-forma. À medida que o vidro começa a fluir para baixo, uma pequena gota é puxada em um filamento fino, marcando o início da produção contínua de fibra. A partir desse ponto, todo o sistema opera sob controle rigoroso. O filamento é puxado diretamente para baixo, com um diâmetro de apenas cerca de 0,05 polegada, mais fino que um fio de cabelo. A chave é manter a fibra uniforme do início ao fim. Se ela se tornar mais espessa ou mais fina, mesmo que por 1 milésimo de polegada, sua capacidade de transmitir luz pode ser comprometida. Para manter a precisão, múltiplos sensores a laser ao longo da torre escaneiam a fibra continuamente, medindo o diâmetro de cada seção com alta acurácia. Durante esta etapa, os operadores frequentemente usam alicates ou pequenas lâminas para tocar ou cortar a fibra diretamente. Essa intervenção é necessária para remover a porção instável no início do processo ou para cortar uma amostra para inspeção rápida sob um microscópio. Às vezes, eles também cortam a fibra no final de um ciclo para separar o produto da máquina. Essas ações garantem que apenas as fibras que atendem ao padrão avancem para a próxima fase. O processo de puxamento pode continuar por horas com uma única pré-forma. De uma haste com apenas alguns pés de comprimento, a fábrica pode produzir fibra óptica, que se estende por dezenas de milhas, com qualidade e pureza consistentes, pronta para as etapas seguintes da linha de produção. Recém-nascido, o vidro é perfeito, mas extremamente vulnerável. Um simples toque poderia quebrá-lo. Após ser puxado em um filamento contínuo, o vidro se encontra em seu estado mais delicado. Para garantir que ele possa avançar para as próximas etapas, a fábrica aplica imediatamente um revestimento protetor. A fibra passa por uma pequena câmara preenchida com polímero líquido. Este polímero é especialmente formulado para criar múltiplas camadas. A camada interna é elástica para reduzir rachaduras quando a fibra se dobra, enquanto a camada externa é mais dura para resistir a impactos e abrasão. Em seguida, a fibra passa por um sistema de cura por ultravioleta. A luz UV endurece o polímero instantaneamente, transformando o líquido em uma camada protetora transparente. Este passo é totalmente sincronizado com a velocidade de puxamento, garantindo que o revestimento tenha uma espessura uniforme e uma adesão firme. Com essa camada protetora, a fibra óptica pode suportar manuseio, transporte e testes sem o risco de danos. O fio agora está protegido, mas sua jornada mal começou. A próxima etapa exige precisão em escala industrial.
Após a aplicação e cura do revestimento protetor, a fibra é guiada por várias estações de inspeção automatizadas. Sensores a laser monitoram seu diâmetro e uniformidade, enquanto dispositivos ópticos medem a transmissão de sinal. Isso ocorre continuamente ao longo da linha, para garantir que a fibra esteja estável antes de seguir para a fase de enrolamento. Na área de enrolamento, a fibra é alimentada em carretéis gigantescos localizados na base da torre. Cada carretel pode conter dezenas de milhas de fibra, enrolada em alta velocidade, mantendo uma tensão constante. Se a fibra for puxada com muita força ou se sobrepor de maneira irregular, ela pode rachar ou deformar. Por isso, todo o sistema de enrolamento é precisamente programado e cuidadosamente monitorado. Um braço mecânico guia o filamento para frente e para trás, depositando cada volta de forma organizada, lado a lado, em camadas uniformes, muito parecido com o ato de enrolar linha, mas em uma escala industrial. Os operadores observam atentamente as telas que exibem a tensão e a velocidade, prontos para intervir se algo der errado. Quando um carretel está cheio, o sistema emenda automaticamente a fibra no carretel seguinte, para que a produção continue sem interrupção. Dessa forma, uma única pré-forma pode produzir rolos contínuos de fibra, que mais tarde são embalados em recipientes protetores para um transporte seguro. Um único fio de vidro pode atravessar continentes, mas para sobreviver ao mundo real, ele precisa de uma armadura. A partir dos carretéis de fibra já revestida e testada, a fábrica inicia o processo de cabeamento para formar o produto final. Primeiramente, múltiplos carretéis de fibra são dispostos em paralelo e alimentados em uma enorme máquina de cabeamento. Aqui, as fibras são reunidas em feixes, que geralmente variam de algumas dezenas a várias centenas de filamentos, dependendo da capacidade de transmissão necessária. Entre esses feixes, os fabricantes adicionam elementos de reforço feitos de aço ou Kevlar, para aumentar a resistência mecânica. O Kevlar é particularmente valioso por ser leve e, ao mesmo tempo, muitas vezes mais forte que o aço sob tensão. Em seguida, o feixe inteiro é envolvido em camadas protetoras adicionais. Uma bainha plástica externa ajuda a bloquear a umidade e a fornecer isolamento. Alguns cabos também recebem um gel bloqueador de água injetado em seu interior para evitar infiltrações e perda de sinal. Para cabos submarinos, a construção é ainda mais complexa, com múltiplas camadas de fios de aço enroladas firmemente ao redor do feixe para suportar a pressão do fundo do mar e resistir a danos de âncoras de navios ou atividade sísmica no leito oceânico. A máquina de cabeamento opera em um ritmo preciso, torcendo os componentes uniformemente ao redor do núcleo de fibra para manter a uniformidade ao longo de milhas de cabo. Os operadores monitoram cuidadosamente a tensão e o ângulo de enrolamento nas telas, pois o desalinhamento ou a compressão excessiva podem fazer com que o cabo falhe quando dobrado. Construído para durar décadas, testado para quebrar em segundos. Uma vez concluído o processo de cabeamento, o produto entra em uma fase de testes rigorosos, projetados para garantir sua operação confiável por décadas. A primeira etapa submete o cabo a ensaios mecânicos e ambientais, onde ele é esticado, dobrado e torcido para verificar sua resistência. Em seguida, é colocado em câmaras térmicas que alternam entre frio intenso e calor extremo, ou submerso em tanques de alta pressão, que simulam as condições do fundo do mar. Paralelamente, ocorrem os testes ópticos, nos quais um feixe de laser percorre o núcleo para medir a perda de sinal. Essas etapas iniciais são cruciais para revelar rapidamente qualquer falha de produção ou material de qualidade inferior. Contudo, para comprovar que o cabo funcionará em condições reais, a fábrica realiza testes em toda a sua extensão.
Engenheiros conectam ambas as extremidades a transmissores e receptores ópticos, enviando dados de forma contínua por horas a fio. Não se trata apenas de pulsos de luz. O sistema transmite vídeo, voz e tráfego de rede para simular uma operação real. Se o sinal atravessar todo o comprimento sem perda de pacotes, distorção ou atenuação anormal, o cabo é considerado pronto. Além disso, o cabo é mantido sob carga contínua por longos períodos para testar sua estabilidade. Algumas amostras são até mesmo instaladas em campo, enterradas no subsolo ou fixadas em postes, e seu desempenho é medido novamente após dias de operação. Essa etapa é fundamental, pois somente através de testes em condições reais, o fabricante pode garantir que o cabo suportará o uso 24/7 durante muitos anos. A partir do momento em que o cabo passa por todos os testes, a bobina é oficialmente um produto acabado. Mas antes de chegar às equipes de instalação, ela precisa passar por uma fase igualmente crítica: a embalagem e o transporte. Na fábrica, os cabos são removidos das máquinas de teste e colocados em grandes eixos rotativos. A partir dali, são rebobinados em espirais organizadas sobre tambores maciços, feitos de aço ou madeira reforçada. Cada tambor pode ter vários metros de diâmetro e armazenar centenas de quilômetros de cabo contínuo. O enrolamento deve ser feito com cuidado para evitar tensão excessiva ou dobras acentuadas, já que uma única torção pode degradar o desempenho do sinal. Após o enrolamento, as pontas do cabo são seladas com tampas protetoras para impedir a entrada de poeira e umidade. Cada tambor é etiquetado com seu número de lote, comprimento, tipo estrutural e resultados da inspeção. Os engenheiros, então, realizam uma verificação final, garantindo que as bobinas permaneçam intactas durante a movimentação no armazém. Para o transporte, os tambores são carregados em caminhões de alta capacidade ou contêineres especializados. Quando o destino exige uma viagem marítima, eles são embarcados em navios lança-cabos, embarcações de telecomunicações equipadas com compartimentos de vários andares para dezenas de tambores gigantes. Sistemas de fixação de aço travam as bobinas no lugar, impedindo qualquer deslocamento durante viagens que podem se estender por milhares de quilômetros. Todo esse processo de embalagem e transporte garante que cada bobina de fibra óptica saia da fábrica em perfeitas condições, pronta para ser implantada em projetos de infraestrutura, seja atravessando cidades movimentadas ou repousando no fundo do oceano. Ele repousa no leito do oceano, invisível, mas sua jornada até lá é uma operação de pura força e precisão. A partir do porto, a responsabilidade pela fibra óptica passa para embarcações especializadas, conhecidas como navios cabreiros. Em seu convés, tambores gigantescos são acoplados a um sistema de alimentação que libera o cabo cuidadosamente no mar. O filamento é guiado por dispositivos de controle de tensão, garantindo que ele desça em segurança até o leito oceânico sem se dobrar ou romper. A operação é propositalmente lenta, avançando a apenas algumas milhas por hora, pois o navio precisa seguir uma rota previamente mapeada. Em águas profundas, o cabo é simplesmente depositado sobre o fundo do mar. Contudo, próximo à costa, ou em áreas com risco de danos por âncoras, máquinas de aragem escavam valas no leito marinho, permitindo que o cabo seja enterrado a várias inches de profundidade. A bordo, engenheiros monitoram continuamente o processo com sensores e câmeras subaquáticas, certificando-se de que o cabo seja assentado na orientação correta e sem torções. Uma vez concluído o trabalho, a linha repousa segura no fundo do oceano, conectando continentes na velocidade da luz e formando a espinha dorsal da internet global. Das praias mais puras ao abismo mais escuro, uma teia de luz invisível sustenta nosso mundo conectado. Esta é a espinha dorsal da internet global, e sua jornada revela a escala da engenhosidade humana para unir o planeta.
Cada metro de cabo atravessa dezenas de etapas rigorosas. O processo abrange a purificação da matéria-prima, o delicado estiramento da fibra, sua codificação, o encabeamento protetor e testes exaustivos antes de ser enviado e instalado por navios especializados. O resultado é uma vasta autoestrada de luz, que permite a bilhões de pessoas se comunicar, aprender, trabalhar e se entreter com a simplicidade de um clique. Graças a essa tecnologia, uma chamada entre continentes viaja em menos de um segundo e os filmes chegam às telas de forma quase instantânea. Aquilo que parece corriqueiro em nosso cotidiano é, na verdade, alimentado por um dos processos industriais mais complexos da Terra. Uma operação monumental que a maioria das pessoas jamais testemunha com os próprios olhos.